Boa noite para todo mundo. Deixa eu só testar aqui a luz, o que fica melhor. Não sei. Oi, Tiane, tudo bom? Acho que essa aqui tá legal. Boa noite, Érica. Boa noite, Márcia. Rosane. Você que tá aqui agora, aproveita e coloca aí, manda pro maior número de pessoas que você gostaria que assistisse essa live. Não sei se sentiram minha falta. Fiquei um tempo sem aparecer aqui no Instagram. Oi, Ana. Coloca aqui pra mim a cidade que vocês estão me assistindo. Oi, Jó. Oi, Patrícia. Oi, Angélica. Só aguardando o pessoal entrar mais um pouquinho. São Luís, muito bem. Oi, Ana, de Imperatriz. Crato, que legal. Eu sou de Campos Sales, entre Crato e Juazeiro. Cascavel, Paraná. New Jersey. Juazeiro. Estreito. Oi, Alberes, boa noite. Eu fico feliz, gente, que vocês sentiram minha falta. Ai, que legal. Piauí, Piripiri, Surubim, Pernambuco, Manaus, muito bem. Então vamos lá. Hoje a nossa aula, o nosso tema vai ser saudade também de estar aqui nessa live de segunda-feira. Oi, Gábia. Goiânia, muito bem. Então hoje a nossa live vamos falar sobre óleos essenciais cítricos e vamos dar um pouquinho mais de ênfase no produto do mês, que é o grapefruit ou toranja. Prometo, Rosane, que não vou ficar mais assim sem ficar fazendo live. Socorro, oi, Thiago. Então vamos lá. Muitas pessoas usam os óleos essenciais cítricos, né? Eu acho que é um dos melhores óleos essenciais para você fazer o uso aromático. Para algumas pessoas pode parecer que os óleos essenciais cítricos eles são idênticos e não são, né? Então, para quem tá aqui, de Bacabal, muito bem. Para quem tá aqui pela primeira vez nos assistindo, eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Ariadne, eu sou engenheira agrônoma, aromaterapeuta, Blue Diamond, fundadora do Terra Brasil. E a gente está aqui hoje para poder falar sobre os óleos essenciais cítricos, né? Quando a gente pensa em óleos essenciais cítricos, a gente sempre vai pensar primeiramente no limoneno, né? Para quem está aqui pela primeira vez, os óleos essenciais, eles são princípios ativos de plantas aromáticas. A gente consegue extrair os óleos essenciais através da prensagem a frio, e isso se deve aos cítricos, ou seja, vai ser feita a prensagem da casca dos cítricos ou destilação a vapor, né? Na doTERRA nós temos vários tipos de óleos essenciais cítricos. Aqui no Brasil nós temos o óleo essencial de limão siciliano, limão Tahiti, temos da laranja, que é o Wild Orange, tangerina, o grapefruit, a bergamota e a mandarina verde, que é recém-lançada, que é o nosso green mandarim. O óleo essencial, ele é química pura, tá? Então, ele vem da família dos terpenos e de acordo com a sua formação, o seu arranjo molecular, ele vai ter características diferentes. Um óleo essencial, ele chega a ter de 20 a 300 componentes químicos dentro de um mesmo óleo essencial. E esses princípios ativos, essas moléculas químicas, quando você faz a cromatografia gasosa, que é como se fosse destrinchar o óleo essencial, ou seja, como se fosse, entre aspas, um hemograma do óleo essencial, a gente consegue ver todos os princípios ativos em grandes e em pequenas quantidades. E esse arranjo dessas moléculas químicas vai dar características específicas para os óleos essenciais. Então, muitos óleos cítricos, eles sim vão ter limoneno. O limoneno é principal, tá? Em alguns cítricos, tá? Então, quando eu faço a cromatografia gasosa dos óleos cítricos, vai ter lá o limoneno. O limoneno é o principal princípio ativo, ou princípio ativo majoritário, tá?
E o que tem esse limoneno, né? Apesar de ter características muito semelhantes aos óleos cítricos, eles vão ter outros princípios ativos. Então, por exemplo, você vai ter o green mandarim, que é o cítrico com menor quantidade de limoneno. Em contrapartida, ele tem um outro princípio ativo que ele vai ter em maior quantidade. Então, toda essa característica, né, apesar de ser muito similar, cada um vai ter uma especificidade, certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, aqui, ó. Eu vou desativar aqui os comentários rapidinho. Então, vamos lá. O que nós temos em principal, né, que é o limoneno, que a gente sempre fala nas apresentações, que as pessoas sempre falam dos óleos cítricos. Então, o limoneno, ele é uma molécula química, tá? E ele é conhecido como um solvente natural. Uma das coisas mais interessantes dos óleos cítricos, o limoneno, por ser um solvente natural, ele é muito indicado, as pessoas falam muito que ele ajuda a quebrar a molécula de gordura, né? Dissolver essas moléculas de gordura. E isso sim existe, tá? O fato do limoneno, como é que é a ação dele? Ele inibe a enzima, né? Que está presente na síntese de colesterol. Então, o fato dele inibir, né? Ele vai ajudar, por exemplo, a baixar o colesterol. Uma outra coisa que o limoneno ele faz, ele é desintoxicante do nosso organismo. E isso se deve à ação dele de fazer realmente uma limpeza a nível celular. Uma outra coisa que tem como ação do limoneno, ele, por exemplo, tem ação antitumoral. Exatamente. Existem alguns estudos mostrando essa ação do limoneno para ajudar. O fato dele eliminar toxinas, ele ajuda também a diminuir essa chance de mutação genética. E ele tem ação imunoestimulante, ou seja, os óleos cítricos, por terem o limoneno, ele vai ajudar muito a melhorar a nossa imunidade. E sim, os óleos cítricos, eles ajudam muito o nosso sistema nervoso central. Ele é depressor do sistema nervoso. O limoneno, ele age diretamente no sistema GABAérgico. Eu vou explicar um pouquinho sobre o sistema GABAérgico. Ou seja, quando você usa a inalação, principalmente a parte aromática, o uso aromático de um óleo cítrico, ele vai ajudar. Ele vai ter ação antidepressiva, ele vai ter ação ansiolítica e ele dá aquela sensação de bem-estar, tá? Então eu vou falar de alguns óleos cítricos que nós já temos aqui no Brasil. O primeirinho não teria como não ser o nosso óleo essencial de limão siciliano. Estamos aqui com o meu limão siciliano, ó, este aqui, o lemon, tá? Todo mundo usa o lemon. O lemon, ele faz parte dos 10 principais óleos da doTERRA. Os 10 óleos essenciais que toda casa deveria ter, deve ter. Então, o óleo essencial de limão, o limão siciliano, ele vai ser rico em limoneno, porém ele também tem terpeneno. Ele é um dos óleos cítricos que vai ter em torno de 50 a 55% do limoneno. Ele tem ação diurética, tá? Uma das coisas que o limoneno faz, ele ajuda muito no sistema linfático e sistema circulatório. Ou seja, ele vai ajudar realmente a fazer com que o teu sangue circule corretamente. E o fato dele diminuir, por exemplo, regiões onde tem retenção de líquido, ele é diurético. É um óleo essencial muito digestivo. Ele é antisséptico, tá? É um óleo essencial, por exemplo, como tem o limoneno, que vai ser um solvente natural de gordura, que ele ajuda muito, muito no processo de limpeza geral, tá? Além disso, o limoneno, ele é muito amigo do fígado, tá? Ele é um óleo essencial hepatoprotetor, ele ajuda a descongestionar o fígado, ele é muito indicado para gordura no fígado, também para acidez estomacal e para drenagem linfática. Porém, tem um cítrico que eu vou falar mais dele hoje, que é do produto do mês, que é o grapefruit, que ele vai ter uma ação melhor na parte da estética, tá? Mas o limoneno, o limão siciliano, ele vai ter essas principais características, tá? Além disso, o óleo essencial de limão siciliano ou limão Tahiti, por exemplo, eles ajudam muito no sistema nervoso central. Como eu falei, o limoneno, ele é depressor do sistema nervoso. Como é que é essa ação? Existe no nosso organismo um neurotransmissor chamado GABA, né? Sistema GABAérgico, onde esse GABA, ele é responsável por acalmar,
tranquilizar. Ele diminui a nossa agitação. Quando existe uma estimulação dos neurotransmissores GABA, a gente fica calmo, a gente fica tranquilo, a gente dorme bem. No processo contrário, por exemplo, existe uma produção muito grande, um estímulo muito grande de neurotransmissores excitatórios, por exemplo, como o glutamato, aí eleva o cortisol. Então as pessoas ficam extremamente estressadas. Então um é contrário do outro. Muitos transtornos do sistema nervoso, como autismo, TDAH, Alzheimer, que mais? Epilepsia também, é um desequilíbrio do nosso sistema GABAérgico. Então, quando você utiliza de maneira aromática ou até mesmo interna, porque sim, quando você faz o uso de um óleo essencial, como o óleo essencial de limão, vai para sua corrente sanguínea e essa molécula química também vai ajudar no teu sistema nervoso, tá? Então, só que eu acredito muito que a parte aromática, tratando da parte emocional do sistema nervoso, é muito mais eficiente. Então, quando você inala um óleo cítrico, como de limão siciliano ou limão Tahiti ou qualquer um outro cítrico, ele vai estimular esse neurotransmissor GABA e você vai ficar calmo, você fica tranquilo, você fica feliz. Então, muitos medicamentos benzodiazepínicos que têm a mesma ação, né, ação para o sistema GABAérgico, é a ação que um óleo essencial cítrico vai ter, tá? Então, os óleos essenciais cítricos também ajudam muito no emocional. Vamos falar do limão Tahiti, né? Algumas pessoas sempre falam, qual é a diferença do limão siciliano pro limão Tahiti? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, o limão Tahiti, tá? Ele vai ter, além do limoneno, ele tem beta-pineno e gama-terpineno. Ele ajuda muito no sistema digestivo, imunológico, respiratório, sistema nervoso. Também, assim como qualquer outro cítrico, vai ajudar muito no processo de eliminar a retenção de líquido, tá? Ele promove essa quebra das células adiposas, células com gordura. Ele estimula também a circulação sanguínea, o sistema linfático, também antioxidante, também combate a neurodegeneração. Em relação à parte emocional, assim como o limão também, ele traz clareza, né, de pensamentos, não acabei não falando disso, mas é um dos óleos, por exemplo, que melhora muito a comunicação e integração com os outros. Um dos óleos essenciais muito utilizados para estimular a comunicação verbal, por exemplo, no autismo, é o grapefruit, tá? Que eu vou falar também dele. Que mais? Ele ajuda muito no social, mas bem aqui que eu queria mostrar para vocês é a diferença. Não sei se vocês vão conseguir observar. Mas a principal diferença, né, do óleo essencial de limão pro óleo essencial de limão siciliano pro óleo essencial de limão Tahiti é somente essa composição química, que além do terpineno, né, o limão Tahiti ele vai ter outros 2 princípios ativos e uma quantidade significativa. Mas, no geral, eles têm a mesma característica, né? O limão siciliano, ele precisa de uma quantidade muito maior de limão para poder fazer um vidrinho de 15 ml. Existe muito mais estudos falando do uso do limão siciliano do que limão Tahiti, porém é muito de identidade olfativa. Tem pessoas que amam o cheiro do limão siciliano e tem pessoas que amam o cheiro do limão Tahiti, certo? Vamos falar da tangerina. Tangerina é o óleo da alegria, tá? Na cultura chinesa ele é muito conhecido como o óleo da alegria. Tem um participante querendo entrar aqui na sala. Ele vai ter também limoneno e vai ter terpineno, mas ele é um dos óleos essenciais com uma quantidade um pouquinho maior, tá? E ele tem essa sensação de alegria, ele realmente te dá sensação de bem-estar, de felicidade, né? Ele é um óleo essencial tônico, ele revigora o teu ânimo, ele é muito digestivo. Eu acho que a combinação tangerina com peppermint, por exemplo, é uma combinação muito boa para você usar ao longo do dia para trazer mais energia, mais alegria. Assim como os outros cítricos, ele vai ter propriedades diuréticas, antisséptico também. Ele também ativa a circulação, mas ele é maravilhoso para gastrite e prisão de ventre. Sim, a tangerina e o óleo essencial de laranja, ele vai ajudar muito quando você combina junto com o zengeste, por exemplo, para constipação e prisão de ventre, tá? No emocional, ele é um óleo essencial extremamente antidepressivo, tá? Ele realmente traz muito ânimo, muita alegria. O aroma dele, por ser mais adocicado, as pessoas gostam muito mais do cheiro dele, tá? Ele também ajuda muito a diminuir a ansiedade
e o medo nas crianças, tá? Eu particularmente, eu gosto muito do cheiro da tangerina. Tem pessoas que preferem a tangerina do que o óleo essencial de limão, mas a característica dele, a diferença é justamente pelo aroma mais adocicado, ele traz mais sensação de felicidade. Vamos falar da bergamota. É um dos meus óleos cítricos preferidos, porém ele já é um pouquinho diferente. Porque além de ter o limoneno, ele vai ter pineno, que é muito bom para o sistema nervoso, porém ele tem linalol, né? Eu digo que a bergamota, ela é metade cítrica, metade floral. Então a bergamota, ela é conhecida como óleo essencial da autoestima. Na psicossomática, na psicoaromaterapia, é um dos óleos essenciais mais utilizados para o público feminino para trazer a autoconfiança, para elevar a autoestima e trazer mais segurança, né? Ele tem um cheiro muito bom mesmo. O fato de ter esse éster acetato de linalina, todo óleo essencial que tem uma quantidade significativa de ésteres, né, são óleos essenciais que ajudam muito a diminuir a ansiedade e depressão. Então ele é sim um óleo essencial antidepressivo, é um óleo essencial que ajuda muito no sono. Se você fizer a combinação, por exemplo, de bergamota com lavanda ou bergamota com serenity, é sensacional para você dormir. Tem pessoas que não gostam, né, do cheiro da lavanda, né? Eu sempre falo que na aromaterapia existe uma identidade olfativa. Aquele óleo essencial que eu gosto talvez não seja o seu. Aquele óleo essencial que pra mim vai trazer um benefício, pra você talvez não seja. Então é muito da experiência. Você vai indo, usando, até você achar o seu óleo essencial. Então pra mim a bergamota, ela é maravilhosa. Extremamente calmante, tranquilizante, sedativa, né? Por conta do linalol que tem dentro dela. Além de ter geraniol também, que o geraniol é muito conhecido no gerânio, né? Mas tem muitas propriedades ansiolíticas. Que mais? Diminui estresse, diminui a agitação mental, diminui a excitação, a insônia. Então é um óleo essencial maravilhoso. A bergamota é muito boa para pele, tá? A bergamota, quando você combina, por exemplo, com gerânio, equilibra muito a oleosidade da pele. Então pessoas que têm, por exemplo, tendência à pele oleosa, a ter acne, você pode fazer uma misturinha, por exemplo, com argila verde e colocar uma gotinha de melaleuca, uma de gerânio e uma de bergamota na argila verde, fazer isso uma vez por semana, para além de trazer esse efeito antisséptico de pureza, de limpeza na pele, ajuda muito a equilibrar a oleosidade. A bergamota você pode utilizar junto com o peppermint, por exemplo, para trazer foco e concentração também, né? Então, um óleo essencial maravilhoso. Óleo essencial de laranja, Wild Orange. Existem muitos estudos falando do Wild Orange. É até interessante porque eu acabei não colocando aqui, mas a planta, né, a laranjeira, ela te oferece mais de um óleo essencial. Ela vai te oferecer o óleo essencial da fruta, né, que vem da casca da fruta da laranja. Ela te oferece o óleo essencial da flor, que é o neroli, e ele te oferece o óleo essencial da casca e das folhas, que é o petitgrain. Eu acho o petitgrain sensacional, assim como a bergamota, tá? O Wild Orange, existe muitos estudos científicos usando o óleo essencial de laranja, tá? Ele já vai ter 80% de limoneno, tá? Porém, ele também tem linalol. Ele é um óleo essencial extremamente relaxante muscular. Ele e o grapefruit são os melhores, mais indicados para tratamentos estéticos de drenagem, né? Eliminar a gordurinha localizada. Ele também ajuda muito na imunidade. Para a prisão de ventre, assim como a tangerina, ele é sensacional. Mas uma das coisas mais interessantes do Wild Orange, por exemplo, ele está presente no DDR Prime. Ele diminui muito o estresse oxidativo a nível celular. O que isso significa? Eu tô falando aqui com vocês, já tem em torno de 20 minutos, e aí eu tô falando, tô respirando, moléculas de oxigênio vão entrar no meu organismo para que eu esteja viva. E essas moléculas de oxigênio, elas têm que se aderir para fazer as reações químicas. O que acontece é que por conta de fatores externos, alimentação, estresse, ambiente, essas moléculas de oxigênio, elas ficam em quantidades já desequilibradas. Então imagina um portão de ferro da sua casa que está em contato com o ar. Com o tempo ele vai enferrujar, oxidar.
Ou seja, as moléculas de oxigênio vão oxidar esse ferro. A mesma coisa acontece com a nossa célula. Então, essas moléculas de oxigênio, por exemplo, quando elas se aderem à célula da pele, você envelhece. Quando se adere a neurônios, você vai destruindo seus neurônios. Então, esses radicais livres, eles são importantíssimos porque eles também se aderem fungos, bactérias, oxidam e destroem. Porém, em quantidades muito grandes, esse radical livre, ele é ruim, porque ele vai promover o envelhecimento das suas células. E o que acontece? O óleo essencial de laranja, ele diminui o estresse oxidativo a nível celular. Inclusive tem um estudo, um artigo científico mostrando a ação, a eficácia do óleo essencial de laranja para o tratamento super promissor do Alzheimer, porque o óleo essencial de laranja, ele também é neuroprotetor, além de diminuir o estresse oxidativo. Ele inibe a enzima, né, que degrada os neurônios e que causa o Alzheimer. Na parte emocional, o que o óleo essencial de laranja ele nos ajuda? A diminuir o desânimo, tristeza, melancolia, depressão, por exemplo, reduz muito a ansiedade, diminui muito o estresse, tensão e palpitação. Não é à toa que a doTERRA fez um blend chamado Citrus Bliss, que reúne os principais óleos cítricos para você melhorar o seu humor, melhorar o seu ânimo, diminuir muito o estresse, muita ansiedade, esses sentimentos depressivos. Então, o óleo essencial de laranja ele vai ter esta ação. Que mais? Green Mandarin. Tô aqui com ele. Vou até botar aqui já os comentários. Quem já usou o Green Mandarin? É um dos mais deliciosos. No sério. É muito bom. Muito bom. O que é o Green Mandarin? Ele é um óleo cítrico mais diferenciado de todos. É o que tem menor quantidade de limoneno. Porém, ele tem muito gama-terpineno. Por isso, ele é um óleo essencial indicado para o sistema nervoso, tá? Então, ele vai ter algumas propriedades benéficas, como o óleo essencial de melaleuca. O que faz ele ter ação antiviral, por exemplo, porque o óleo essencial de melaleuca protege muito com ameaças ambientais. Quando eu falo isso, eu estou falando de ação antiviral, por exemplo, do óleo essencial de Green Mandarin. Porém, ele é um óleo essencial sensacional para a pele. Por quê? Ele é livre de furanocumarinas. As furanocumarinas é que trazem a fotossensibilidade dos óleos cítricos. Quando você for usar um óleo cítrico, como por exemplo a bergamota, que eu indiquei, você não pode aplicar e se expor ao sol, porque são fotossensíveis, a sua pele vai manchar. Apesar de ter propriedades purificantes, antissépticas, os óleos essenciais cítricos, você tem que ter esse cuidado quando for utilizar um óleo essencial cítrico. Porém, o Green Mandarin ou mandarina verde, ele é livre da furanocumarinas. Por quê? Ele é um óleo essencial prensado a frio no momento que a fruta está verde e ainda não produziu as furanocumarinas. Então, ele é um óleo essencial. No caso, ele não produziu furanocumarinas em quantidades significativas. Então, ele é um óleo essencial que você pode utilizar na pele, que não vai causar fotossensibilidades. Porém, o Green Mandarin ele tem mais ação calmante, sedativa, depressora do sistema nervoso de todos os óleos cítricos. Você combinar ele, por exemplo, com o óleo essencial de copaíba é extremamente aterrador e muito bom para o cognitivo, exatamente, para foco, concentração e aprendizado. Então, você pode colocar, por exemplo, copaíba com o Green Mandarin no difusor no momento de um estudo, ou se você quiser utilizar ele para dormir, somente ele já seria sensacional. Porém, você pode combinar ele com um outro óleo essencial floral, para você te ajudar a dormir melhor. Ele alivia muito sentimentos depressivos, combina muito com lavanda, vetiver e óleo essencial de rosa, tá? Ele é um óleo essencial que ajuda muito a diminuir transtornos de ansiedade, distúrbios digestivos, tá? Que mais? Já falei para a pele, ele é sensacional para a pele, tanto para a parte de diminuir a oleosidade, acne, ferimento, mas também de cicatrização e também de manchas de pele. Também ajuda no sistema linfático, tá? Então eu falei aqui de alguns óleos essenciais cítricos e deixei por último o óleo do mês. Deixa eu só ver aqui os comentários. Se alguém tem alguma dúvida, que eu já vou dar continuidade falando um pouquinho do nosso produto do mês.
Alguém tem dúvida em relação a esses cítricos que eu já falei? Se não, já passo para o produto do mês. Sim, o uso interno dos óleos essenciais, sim. Os óleos cítricos você pode fazer uso interno. Pode. Tá, vamos então, já ninguém tem dúvida. Todos os cítricos podem ser ingeridos por criança. O uso interno dos óleos essenciais pode ser feito por criança a partir de 1 ano de idade. Os óleos cítricos são seguros. Fala comigo lá no direct. Com criança, né, eu acho que o uso dos óleos cítricos, por exemplo, para o óleo essencial de laranja, o White Orange, quando você usa num difusor próximo ao horário das refeições, ele estimula o apetite, tá? Então, muitas crianças que têm dificuldade de comer, eu não quero almoçar, eu não quero isso, seletividade alimentar no autismo, por exemplo, você pode colocar um difusor, né? Ou um colar difusor para criança, uma pulseirinha difusora, mas o uso aromático do óleo essencial de laranja, por exemplo, ele diminui muito a seletividade alimentar e estimula o apetite. O óleo essencial de grapefruit, por exemplo, ele é um óleo essencial que ajuda muito na comunicação verbal e também no social. Então você pode fazer o uso do grapefruit, por exemplo, topicamente, aplicando ao longo da coluna, mas tendo cuidado para não se expor ao sol, ou o uso aromático, mas o uso tópico seria interessantíssimo ao longo da coluna. Okay. Todos os óleos cítricos podem ser ingeridos. Para quem tem refluxo, para mim o melhor é o Zengeste. Já repeti aqui. O mandarim, como você pode... Peraí. Sim, Gisele. Não, o Citrus Bliss você não pode ingerir, tá? O Citrus Bliss é somente uso aromático e uso tópico também, mas o uso aromático ele é o mais indicado porque ele tem absoluto de baunilha, então ele não pode ser ingerido. Citrus Bliss é a melhor forma aromática. O Citrus Bliss ele é uma mistura de óleos cítricos e ele é para elevar o teu humor. A gente sempre indica o Citrus Bliss, por exemplo, para auxiliar no tratamento, por exemplo, de depressão, de ansiedade. Eu gosto da combinação Balance, Serenity e Citrus Bliss. Quando eu falo combinação, não é misturar os três, tá? É usar os três para ajudar nesses problemas emocionais. O uso interno dos óleos essenciais, segundo a literatura na aromaterapia, é 1 gota de óleo essencial a cada 20 kg de peso e você pode usar 2 a 3 vezes ao dia. Bruxismo você pode usar, por exemplo, lavanda com manjerona topicamente aqui na mandíbula. White Orange ou tangerina, qual é melhor para depressão? Vai muito na identidade olfativa, mas acho que é a tangerina. O Green Mandarim na pele, ele é muito bom para acne, pele oleosa, ferimentos, cicatrização e também clareamento da pele. Poderia utilizar o Green Mandarim também para bruxismo, mas eu gosto muito da lavanda com a manjerona. Então vamos lá, vamos falar do nosso produto do mês, que é o Grapefruit. Estou aqui com ele, o óleo essencial mais indicado para emagrecimento, perda de peso, retenção de líquido. Vou colocar aqui do Grapefruit para a gente conhecer ele um pouquinho. Desativar aqui os comentários rapidamente. Então, dos óleos cítricos, é o óleo essencial com maior quantidade de limoneno. Ou seja, se usar limão siciliano já quebra a molécula de gordura, já promove a lipólise do tecido adiposo, já ajuda no emagrecimento, imagina um óleo cítrico que tem de 90 a 95% de limoneno. É o nosso Grapefruit. Não é à toa que ele está dentro do nosso Smart Sassy, que é o blend para acelerar o metabolismo. Então ele é um dos óleos essenciais que, além de destruir, de quebrar as moléculas de gordura, ativar a circulação sanguínea, estimular o teu sistema linfático, ele reduz muito os níveis de triglicerídeos, ele é um óleo essencial extremamente diurético e que controla o apetite, tá? Ele com o hortelã-pimenta, tá? O hortelã-pimenta tem um estudo mostrando que o hortelã-pimenta, ele diminui muito a tua fome, tá? E o grapefruit, ele ajuda justamente nisso, em promover o saciamento. Então, ou seja, você se sente saciado, você não sente tanta fome.
O uso do grapefruit é você utilizar antes das refeições, tá? Ele também é muito digestivo e ele também é antitumoral. Quando você usa aromaticamente, ele vai ter praticamente a mesma ação dos outros óleos cítricos, tá? Ele é antidepressivo, ele é indicado para pessoas muito críticas, ele é muito indicado para desânimo, apatia, fadiga mental, sabe? A pessoa que está extremamente cansada, coloca um grapefruit no teu difusor, diminui muito a frustração e a irritabilidade. O que eu queria mostrar para vocês do grapefruit é justamente para falar da ação dele em relação à perda de peso. Quando eu vou falar em perda de peso, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Existe algo no nosso sistema nervoso que controla a nossa fome, que controla, por exemplo, a obesidade. Então, um estudo mostrou que o lobo frontal do nosso cérebro, ele é responsável por controlar a impulsividade alimentar. Esse estudo mostrou que essa parte do lobo frontal, ele era menor, né, em obesos do que nos magros. Ou seja, essa deficiência do lobo frontal mostra, né, que as pessoas que têm isso têm mais tendência à obesidade, a ganhar peso, a sentir uma compulsão por comida, tá? Adolescentes obesos mais impulsivos nos comportamentos alimentares possuíam um lobo frontal menor do que os magros, né? E também tinha deficiência do cognitivo. A obesidade é algo sério porque não é só o excesso de peso, mas ele causa muita alteração na imunidade. Existe um aumento da inflamação e de toxinas no teu corpo, que vai alterar o cérebro em relação à compulsão alimentar. Ou seja, é um ciclo vicioso. Quanto mais eu como, mais inflamado o meu corpo fica, e isso induz o meu cérebro a querer sempre comer. E o que é interessante, compartilhar aqui com vocês esse estudo, não sei se todo mundo vai conseguir entender e ler, mas o lobo frontal, ele possui uma área olfatória, que é estimulada pelo cheiro, né? Então, quando esses estímulos que a gente capta pelo sistema olfativo caminham até essa zona do cérebro, né, que é o lobo frontal, eles vão afetar outras células do hipotálamo. Como o hipotálamo é centro do comportamento instintivo, ele vai controlar o apetite, a sexualidade, controla a pressão arterial, controla a sede, afeta o nosso psicológico, todo o comportamento. E teve um estudo que mostrou que óleo essencial de limão, tá? Foi feito com óleo essencial de limão, acelerou de forma significativa o volume metabólico de dopamina no hipocampo, ou seja, estimulou a produção de dopamina e de serotonina no córtex frontal. Esses resultados mostraram que o óleo essencial de limão tem efeitos ansiolíticos e antidepressivos, certo? E também, quando você inala ou através do uso oral, tá? Ele vai diminuir a compulsão alimentar. E isso se deve pelo limoneno. O que acontece? Onde é que a gente encontra a maior quantidade de limoneno? No grapefruit. Por isso que doTERRA escolheu o grapefruit para ser o principal óleo essencial do nosso Smart Sass. Ou seja, o limoneno, quando você inala, ele diminui a compulsão por doce, compulsão alimentar. E o grapefruit é o óleo cítrico que tem 95% de limoneno. Ou seja, se você quer diminuir a sensação de fome, se você quer diminuir a compulsão alimentar, se você quer diminuir, né, o peso, você pode fazer o uso do grapefruit. De que forma, Ariadne? Inalando, colocando no difusor aromático próximo do horário das refeições, ou colocar num colar difusor que você vai ficar sentindo o aroma muito próximo. E você pode fazer o uso interno do grapefruit antes das refeições. Então, o uso interno é aquela regrinha, uma gota de óleo essencial a cada 20 quilos de peso, 2 vezes ao dia. Então, se você tomar numa água, num suco, em cápsulas vegetais, uns minutinhos antes das refeições, você vai acabar comendo menos e você vai ajudar também no processo de emagrecimento, como quebrando as moléculas de gordura, fazendo a lipólise do tecido adiposo, ele acelera o metabolismo, ele diminui o colesterol e ajuda também na digestão. Então, óleo cítrico ajuda muito no emagrecimento e o grapefruit mais ainda. Olha esse outro estudo aqui, né? Também mostrando que o limoneno, ele reduz a síndrome metabólica associada à obesidade. Então, esse estudo aqui também confirma, tá, que você pode utilizar os óleos essenciais cítricos
para impedir, diminuir muito essa síndrome metabólica, tá? Então, o Grapefruit é o produto do mês para quem já é cadastrado na doTERRA. Você fazendo um pedido de 125 pontos até o dia 15, você vai ganhar esse óleo essencial de graça. E ele, além disso, para quem gosta, né, de fazer massagens, drenagem linfática, ele é o óleo essencial mais utilizado na cosmética. Você pode colocar no óleo de coco da doTERRA, por exemplo, como você pode colocar no creme do corpo, que a doTERRA tem um creme, para quem não sabe, um creme para mãos e corpo, que é neutro e não tem cheiro, então você vai colocar o seu aroma. Então você pode, por exemplo, colocar algumas gotinhas do Grapefruit e fazer massagem, drenagem linfática. Ele vai diminuir muito a retenção de líquido. Você pode utilizar o Grapefruit, por exemplo, topicamente na região onde tem retenção de líquido, antes de fazer atividade física, porque isso é algo que eu tenho que falar para vocês. Óleos essenciais, eles vão fazer a parte deles, você querendo ou não, tá? Tem pessoas que falam assim, será que o óleo essencial funciona? Você querendo ou não, vai funcionar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, se você quer perder peso, se você quer emagrecer, não é somente o óleo essencial que vai ajudar. É um conjunto de fatores. É uma noite de sono, tá? Estudos já comprovaram que quem dorme 8 horas emagrece, tá? Acelera o metabolismo, e o contrário acontece. Quem dorme pouco, quem tem problema de sono, por exemplo, tem tendência a ganhar peso. Alimentação, não preciso nem comentar. A atividade física, não preciso comentar. E usar óleos essenciais, que são são substâncias naturais que vão trazer benefícios também para a nossa saúde. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu compartilhar. Eu acho que era só isso. Deixa eu desativar aqui. Ou desativar, não, ativar. E ver se tem alguma dúvida. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Vocês estão ouvindo ele aqui, Foi tirado. Já mostro. Para mancha de pele, eu continuo com o Vetiver, Copaíba e o Yaropon. Sim, quem tem pressão alta não tem nenhuma contraindicação do uso dos óleos cítricos. Pode, Gabriele, pode sim utilizar o Grapefruit quem tá amamentando. Quem tá amamentando não deve fazer uso do hortelã-pimenta, porque ele pode diminuir a produção de leite. Magda, eu sempre gostei de química, Magda. Desde o ensino médio. Química orgânica eu amava. Quando eu fui escolher a profissão, na hora de fazer o vestibular, eu dei prioridade para qual era o curso que tinha química. Qual limão você sugere? Limão siciliano ou limão Tahiti, né? Que seria o limão Tahiti. Eu gosto do limão siciliano. Para emagrecimento, o melhor seria o Smart Sass, porque ele não tem só os óleos cítricos, né? Ele não tem só o Grapefruit, ele vai ter outros óleos essenciais que aceleram o metabolismo, ativam a circulação sanguínea, então ele é mais completo, tá? Porém, né, a vantagem que nós temos de quem já é cliente preferencial ou quem é consultor em fazer um pedido de 125 pontos até o dia 15 e ganhar ele de graça. Mas se você tiver que escolher entre um e outro, Smart Sass. O Grapefruit pode ser utilizado por crianças. O Grapefruit, ele pode sim. Por exemplo, como eu falei no começo, ele estimula muito a comunicação, né? Tanto faz, limão ou o limão siciliano ou limão Tahiti. Quanto tempo antes da alimentação? Uns 30 minutos antes da alimentação, você pode, a indicação do uso interno é 1 gota
de óleo essencial a cada 20 quilos de peso. Então, vamos supor, você pesa 60 quilos, você pode fazer o uso de 3 gotas 2 vezes ao dia. Então, eu posso fazer 3 gotas antes do almoço e 3 gotas antes do jantar, por exemplo. Não, óleo cítrico não tem contraindicação para gestante. Inclusive, o óleo essencial de limão, ele ajuda muito a diminuir a azia, né? Você inalar, diminui muito os enjoos e, dependendo do óleo cítrico, pode ajudar também na ansiedade da gestante. Vetiver não pode ser ingerido, tá? Vetiver é somente tópico ou aromático. Hortelã-pimenta para hipertenso pode. Vamos lá. Isso é um mito, tá? Você vai ser tema da próxima live. Eu vou fazer uma live sobre mitos e verdades da aromaterapia. Acabando com muita coisa que ficam se falando aí em rede social. Hortelã-pimenta, ele tem mentol e tem mentona. O que acontece? A mentona é uma cetona, é um grupo químico que, dependendo da quantidade, em grandes quantidades, não é indicado para gestantes, crianças e hipertensos, porque além de elevar a pressão arterial, pode ser neurotóxico. O que acontece é que o hortelã-pimenta, a mentona, ela é segura, com menos de 50% de mentona dentro desse hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta da doTERRA possui apenas 27% de mentona, por isso a importância de você fazer a interpretação da cromatografia gasosa. Então, o óleo essencial de hortelã-pimenta da doTERRA é seguro para criança, gestantes e hipertensos. Então, o que você acaba vendo na internet, que as pessoas compartilham, é proibido, nossa, estão dando para criança, meu Deus. Não, depende da marca, depende da espécie, depende da matéria-prima e de onde vem. Então, é interessante essa pergunta. Primeira aposta para estresse, tangerina ou white orange? Ótima pergunta. Tangerina. Tangerina, ele ajuda muito mais. Se bem que o white orange, quando eu falo diminuir estresse oxidativo, é no uso interno, tá? Melhores óleos cítricos para autismo? Tangerina, grapefruit, que mais? Tangerina e grapefruit. Para abrir o apetite das crianças é o white orange. Quantas horas após a aplicação do óleo essencial cítrico devemos lavar o rosto para expor ao sol? Se você for fazer o uso de algum óleo cítrico que é fotossensível, dê preferência para fazer o uso à noite, tá? Para constipação, white orange com Zengest. Se esquecer antes das refeições, pode tomar após? Sim, porque ele vai fazer a digestão, vai ajudar na digestão, vai ajudar no metabolismo, vai ajudar na lipólise do tecido adiposo, vai diminuir o colesterol, porém você não vai ter a ação de saciedade, né? Melhor óleo essencial para estrias? Para estrias, lavanda e mirra. É o melhor, a combinação, lavanda e mirra para estrias. Não vou deixar mais, Alberes, pode ficar tranquilo. Próxima live, Glaucia, mitos e verdades da aromaterapia. Vai ser bom. Deixa eu ver. Eu acho que é só. Acho que você tá repetindo um pouquinho as perguntas. Qual mais indicado para insônia? Dos cítricos, o green mandarim vai ajudar muito. A bergamota, sensacional também. Indicaria a bergamota ou o green mandarim. Para comunicação, o grapefruit. Gente, vocês estão escutando até as risadas ao fundo. Nossa, meu cachorro atentou aqui. Gente, eu vou deixar a live gravada por 24 horas, tá? Cadê? Pra afta, melaleuca pra afta. Que mais? A melaleuca é sensacional pra afta.
Eu uma vez testei o On Guard, foi sensacional, mas não indico. Melaleuca. Digestão, Zengeste, tá? Mas se eu fosse separar os óleos do Zengeste, hortelã-pimenta e gengibre. Smart Sass antes das refeições. Grávida deve usar lavanda, pode usar lavanda tranquilamente, diminui muito a ansiedade, é um óleo essencial que ajuda muito no trabalho de parto natural, tá? Além de ser analgésico. Como usar o Smart Sass na cápsula? É uma cápsula vegetal que você encontra em farmácia de manipulação. Você coloca uma gota a cada 20 quilos de peso 2 vezes ao dia. Então, por exemplo, eu até falei isso aqui. 60 quilos, eu peso 60 quilos, eu posso colocar 3 gotinhas do óleo essencial na cápsula e fazer a ingestão. A mirra, se eu não me engano, é... Oh, meu Deus do céu, esqueci agora, mas eles já mandaram pra gente as datas, tá? Deixa eu ver, tem muita pergunta, gente. Essa eu não conhecia. Do Eye Orange para estimular a compra? Nossa, se for, o pessoal vai colocar agora tudo nas suas lojas. Não, pode usar Grapefruit Smart na mesma cápsula? Não, porque o Smart Sass já tem o Grapefruit. Não. Dos cítricos, algum ajudaria no melasma. No clareamento de manchas, você pode utilizar o Green Mandarim, tá? Mas eu ainda vou no Vetiver e na Copaíba ou no Yaropon. O pessoal tá querendo muito pra pele, né? Vou fazer aqui uma live sobre óleos essenciais pra pele. Hiperatividade, óleo essencial de Vetiver, Copaíba, Cedro, Frankincense, mas o Vetiver mais ainda. Bom, gente, eu acho que era isso. Tem muita pergunta aqui que não é do assunto dos cítricos. Eu tô só de observar as perguntas de vocês, eu já tenho noção do que vocês estão buscando. Então, vamos sim fazer uma live sobre óleos essenciais para pele. Vamos fazer. E vamos fazer de mitos e verdades da aromaterapia. Vai ser bem bacana. Mais uma vez, obrigada a todo mundo que estava aqui na live. Vou deixar salva por 24 horas, tá? Aproveita. Quem não pôde assistir, indica pra pessoa ir lá e assistir. E é isso. Quais óleos essenciais você recomenda não usar com os cítricos? Não sei te dizer isso. Obrigada, Alberes. Obrigada, Gemila, Érica. Ilka, cítrico sim, fotossensível. Não pode aplicar no rosto e se expor ao sol. O Green Mandarim tá tranquilo, mas os outros não. Obrigada, Ariel. Exato, Sâmia. Obrigada, Angélica. Beijo, Graciela. Não, Ilka, não pode usar ele e se expor ao sol. Oi, Aline. Beijo, gente. Beijo, Mariana. Obrigada a todos. Vou deixar salvo. Tchau.